Há mais de um século, um homem dedicou sua vida a decifrar o segredo por trás dos maiores triunfos da humanidade. Um homem que conversou com milionários, líderes e visionários, e descobriu que o verdadeiro segredo do sucesso não está nas circunstâncias nem na sorte, mas sim na forma como pensamos, sentimos e acreditamos. Seu nome é Napoleon Hill. E o que você vai ouvir nas próximas horas pode mudar completamente a maneira como você vê a vida, o trabalho e o próprio destino. Este é um mergulho profundo nos seus ensinamentos. Um convite para expandir a mente, despertar o potencial interior e entender de uma vez por todas que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Bem-vindo à jornada dos poderosos ensinamentos de Napoleon Hill. Prepare-se para despertar o gênio que existe dentro de você. Os poderosos ensinamentos de Napoleon Hill, a mente que cria destinos. Desde o início da humanidade, o ser humano busca compreender o que o separa do fracasso e o aproxima do sucesso. O que faz algumas pessoas alcançarem riquezas, poder e reconhecimento, enquanto outras passam a vida lutando sem resultados aparentes. Napoleon Hill, após mais de 20 anos de estudo, entrevistas e observação dos maiores gênios do século passado, homens como Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie e Theodore Roosevelt, chegou a uma conclusão poderosa. O sucesso não é um acaso, é uma ciência mental. Capítulo 1. O início da filosofia do êxito. Hill começou sua jornada com uma missão dada por Andrew Carnegie, o magnata do aço. Carnegie acreditava que o segredo do sucesso poderia ser ensinado a qualquer pessoa disposta a aprender. Ele pediu a Hill que estudasse centenas de pessoas bem-sucedidas para descobrir quais leis invisíveis guiavam suas realizações. Durante 2 décadas, Hill observou padrões, comportamentos, pensamentos e atitudes e descobriu algo extraordinário. O pensamento é a força mais poderosa do universo humano. Tudo começa na mente. O que pensamos repetidamente, sentimos intensamente e acreditamos verdadeiramente, acaba se materializando em nossa vida. Hill descobriu que a riqueza, o amor, a saúde e o propósito não são apenas conquistas externas, mas reflexos diretos daquilo que habita dentro da mente de cada pessoa. Capítulo 2. O desejo ardente. A semente de toda realização. Para Napoleon Hill, o ponto de partida de todo sucesso é o desejo. Mas não um simples querer superficial, ele fala de um desejo ardente, um fogo interior tão intenso que se torna impossível de ignorar. Ele dizia que o desejo verdadeiro é aquele que consome a mente, domina o pensamento e move as ações, mesmo diante da dúvida e da dificuldade. Hill conta histórias de homens e mulheres que começaram sem nada, mas possuíam um desejo tão forte que nada pôde detê-los. Um exemplo marcante é o de Edwin C. Barnes, que sonhava em ser sócio de Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro nem contatos, mas tinha um desejo inabalável. Ele foi até Edison e pediu uma oportunidade. Trabalhou anos em tarefas simples, até que um dia a chance apareceu. Seu desejo o manteve firme e finalmente tornou-se o sócio de Edison em uma invenção que rendeu milhões. A lição é clara: nenhum sucesso pode florescer onde o desejo é fraco. Capítulo 3. A fé. O estado mental criador. Hill descreve a fé não como uma virtude religiosa, mas como uma força mental vibrante. A fé é a crença incondicional de que aquilo que se deseja já é possível, mesmo quando não há evidências externas. Ela é o elo entre o pensamento e sua manifestação. Quando alguém acredita verdadeiramente, o subconsciente trabalha incansavelmente para transformar o invisível em realidade. Hill explica que a fé pode ser cultivada através da autossugestão, o hábito de alimentar a mente com palavras, imagens e afirmações de poder. A cada repetição, o cérebro começa a aceitar a nova ideia como verdade, moldando a própria realidade. Em outras palavras, a fé é a linguagem com que a mente fala com o universo. Capítulo 4. A autossugestão. O segredo da programação mental. Tudo o que pensamos constantemente, com emoção, acaba entrando em nosso subconsciente. Hill acreditava que o subconsciente é como um solo fértil. Ele germina qualquer semente que você plantar, seja ela positiva ou negativa. Por isso, ele nos ensina a repetir diariamente afirmações poderosas,
visualizar o sucesso e eliminar pensamentos de dúvida, medo e fracasso. Ele dizia: você é o que pensa ser, e o que pensa com fé e emoção torna-se inevitavelmente sua realidade. A autossugestão é o processo de reprogramar o cérebro, substituindo limitações herdadas por crenças fortalecedoras. Ao dominar esse princípio, o indivíduo passa a criar o próprio destino. Capítulo 5. O conhecimento especializado. A chave da maestria. Para Napoleon Hill, o conhecimento em si não é poder. O poder está na aplicação inteligente do conhecimento. Ele diferencia o conhecimento geral, aquele que todos têm acesso, do conhecimento especializado, aquele que é usado com propósito. Grandes homens, dizia Hill, são aqueles que dominam um campo e aplicam esse domínio com persistência e visão. Por isso, ele incentiva a busca constante de aprendizado não como curiosidade, mas como instrumento de construção. A cada novo conhecimento útil, a mente expande suas possibilidades de criação. Capítulo 6. Imaginação. O laboratório da mente. Hill chama a imaginação de o berço de todos os planos humanos. Nada existe sem antes ser imaginado. Cada invenção, cada conquista, cada império começou como uma ideia moldada na mente de alguém. Há dois tipos de imaginação, segundo Hill. A imaginação sintética, na que reorganiza ideias já conhecidas. A imaginação criativa, que conecta a mente humana com a inteligência infinita. Ele ensina que quanto mais cultivamos o hábito de sonhar, visualizar e criar mentalmente, mais abrimos o canal da mente para essa inteligência superior. Por isso, a imaginação é o portal do progresso humano. Capítulo 7. Planejamento organizado. Nenhum desejo pode se concretizar sem um plano definido. Hill ensina que o planejamento é o ato de transformar o sonho em estratégia. E mesmo que o primeiro plano falhe, o que quase sempre acontece, o segredo está na persistência em criar novos planos até encontrar o que funciona. Ele também enfatiza a importância de formar uma equipe harmoniosa, um grupo de mentes alinhadas, o famoso conceito do mastermind. Quando duas ou mais pessoas se unem com o mesmo propósito, surge uma força que transcende a soma de suas inteligências individuais. Capítulo 8. Decisão. A coragem de escolher. Napoleon Hill observou que todas as pessoas bem-sucedidas são rápidas em decidir e lentas em mudar de opinião. O fracasso, por outro lado, está ligado à indecisão, aquela hesitação constante que enfraquece a mente e destrói a autoconfiança. Ele dizia que o hábito de decidir é o treinamento da coragem. Cada vez que adiamos uma decisão, alimentamos o medo, e cada vez que agimos com firmeza, fortalecemos a fé em nós mesmos. A indecisão é o veneno da mente criadora. Hill conta que Henry Ford, por exemplo, era criticado por demorar a mudar de ideia, mas foi justamente essa firmeza que o levou a criar uma das maiores revoluções industriais da história. Ele sabia o que queria e manteve-se fiel à sua visão mesmo quando o mundo duvidava. A lição aqui é simples: quem não decide por si mesmo, acaba vivendo as decisões dos outros. Capítulo 9. Persistência. A chama que nunca se apaga. Hill chama a persistência de a força invisível que transforma o desejo em realidade. Ela é o combustível da fé. Nenhum plano, por mais perfeito que seja, sobrevive sem a persistência necessária para sustentá-lo. Segundo ele, a maioria das pessoas desiste no momento em que o sucesso está prestes a acontecer. A diferença entre o vencedor e o derrotado é que o primeiro insiste quando o segundo desiste. Hill repete em seus ensinamentos: o fracasso é apenas a oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Persistir é manter o olhar fixo no objetivo mesmo quando tudo parece ruir. É continuar caminhando mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos, porque dentro de si há uma certeza: o sonho vale o esforço. E essa certeza, quando alimentada dia após dia, molda o caráter e atrai o destino. Capítulo 10. O poder do Mastermind. Napoleon Hill descreve o conceito de Mastermind como uma das leis mais poderosas do universo humano. Trata-se da união de duas ou mais mentes em perfeita harmonia e propósito. Ele acreditava que quando pessoas se unem com foco, fé e sintonia, formam um campo energético superior, uma mente coletiva que potencializa as ideias e acelera resultados. Esse princípio foi o que impulsionou impérios.
Edison, Ford, Rockefeller e outros grandes nomes formaram seus próprios grupos de mastermind, onde compartilhavam planos, ideias e energia mental positiva. Hill acreditava que ninguém vence sozinho. O verdadeiro sucesso é construído sobre alianças, cooperação e a harmonia mental entre pessoas que vibram no mesmo propósito. Capítulo 11. O subconsciente. O guardião do destino. O subconsciente é o elo entre o mundo visível e o invisível. Ele recebe, processa e manifesta tudo o que a mente consciente envia, principalmente aquilo que é repetido com emoção. Hill o descreve como um ser silencioso e obediente. Ele não questiona, não julga, apenas executa. Se você o alimenta com medo, ele cria mais medo. Se o alimenta com fé e prosperidade, ele constrói caminhos para que isso se manifeste. Ele dizia que o subconsciente é a parte da mente que nunca dorme e que trabalha dia e noite na criação de circunstâncias que refletem nossos pensamentos dominantes. Por isso, Hill recomenda a vigilância constante, controlar o que se pensa, o que se sente e o que se repete. A mente subconsciente é como um jardim e você é o jardineiro. As sementes que planta hoje determinarão a colheita de amanhã. Capítulo 12. O sexto sentido, a voz da inteligência infinita. Em um de seus capítulos mais misteriosos, Hill fala sobre o sexto sentido, o portal da mente superior, uma espécie de canal de comunicação com a inteligência universal. Ele dizia que essa faculdade não pode ser forçada. Ela desperta naturalmente em quem domina os outros princípios. O sexto sentido se manifesta como intuição, inspiração ou aquele pressentimento que guia as decisões corretas. É a sabedoria que vem do silêncio. Quando a mente está em paz, quando os pensamentos estão alinhados com o propósito, essa voz interior se manifesta com clareza. Hill acreditava que os maiores líderes do mundo, consciente ou inconscientemente, utilizavam essa conexão, uma comunicação entre o homem e a inteligência infinita. É a bússola invisível que aponta o verdadeiro norte da alma. Capítulo 13. A transmutação da energia mental e sexual. Este é um dos conceitos mais profundos de Hill. Ele ensinava que a energia sexual é uma das forças mais poderosas do ser humano, mas que, quando canalizada e transmutada, pode se tornar uma fonte de criatividade, genialidade e poder pessoal. Para Hill, a energia criadora é a mesma que gera vida, ideias e inspiração. Quando desviada do instinto puramente físico e direcionada à mente, essa energia se transforma em carisma, magnetismo e força criativa. Os grandes gênios da história, artistas, cientistas, líderes, aprenderam a canalizar esse poder para o desenvolvimento de suas ideias e metas. Ele chamava isso de a arte da transmutação da energia vital. Em vez de ser desperdiçada, ela é convertida em poder mental e espiritual, impulsionando a pessoa a um estado elevado de produtividade e foco. Capítulo 14. O medo, o inimigo invisível. Hill identificou o medo como a maior barreira entre o homem e seu sucesso. Segundo ele, há 6 medos básicos que aprisionam a mente. 1. O medo da pobreza. 2. O medo da crítica. 3. O medo da doença. 4. O medo da perda do amor. 5. O medo da velhice. 6. E o medo da morte. Esses medos, quando alimentados, criam bloqueios invisíveis que paralisam a ação e enfraquecem o desejo. Hill ensina que o medo é uma ilusão, uma criação mental baseada na dúvida. E o único antídoto contra ele é a fé ativa. A fé dissipa o medo como a luz dissipa na escuridão. Por isso, o treinamento mental é essencial. Substituir cada pensamento de dúvida por um de confiança, cada emoção negativa por uma de gratidão. Ele afirma: a mente humana só pode abrigar um tipo de pensamento por vez. Escolha sempre o pensamento da fé. Capítulo 15. A mente infinita. O verdadeiro poder. Ao final de suas descobertas, Napoleon Hill concluiu que a mente humana é uma centelha da própria inteligência infinita. Somos co-criadores da realidade. Cada pensamento, emoção e ação é uma ordem que enviamos ao universo e ele responde na mesma frequência. Hill acreditava que quando o homem aprende a controlar a mente, ele se liberta das circunstâncias e passa a comandar o próprio destino. O sucesso, então,
deixa de ser um acaso e se torna um estado natural, resultado do alinhamento entre pensamento, emoção e propósito. Ele termina sua filosofia com uma verdade imutável. O sucesso está ao alcance de todos os que estão dispostos a pensar de forma diferente, agir com coragem e persistir até o fim. Conclusão: o legado de Napoleon Hill. Os ensinamentos de Napoleon Hill não são apenas sobre riqueza material, mas sobre a arte de viver com propósito, fé e disciplina mental. São leis universais, que atuam silenciosamente na vida de todos, quer as conheçamos ou não. Aqueles que as compreendem e aplicam com sinceridade, descobrem o verdadeiro poder da mente humana. O poder de transformar o invisível em realidade, o sonho em conquista e o pensamento em destino. A vitória começa dentro da mente. O resto é apenas consequência. Napoleon Hill.